uma boa noite para todos, muita paz, que Jesus nos envolva a todos com seu amor, nos inspirando a todos para absorvermos bastante da lição. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez o convite. A lição de hoje é a de número 125 do livro Vinha de Luz, intitulada O Senhor Mostrará. E o Emmanuel, nesta lição, ele comenta uma fala de Jesus que está registrada em Atos, capítulo 9, versículo 16, quando Jesus disse: "E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." Essa fala de Jesus, eu creio que vai já ser recordada por muitos aqui, em que momento Jesus a disse. Nós vamos relembrar aquele episódio rapidamente, né, para vermos aqui o contexto. É aquele momento em que Saulo de Tarso viajava para Damasco, junto de alguns companheiros, em busca de prender Ananias, que era um divulgador da mensagem do Cristo, e que havia convertido sua noiva, Abigail, e Abigail, depois de algum tempo, desencarna. Então, Saulo fica bastante irritado, porque ele dizia que em todos os lugares ele via, né, esse Jesus, ele dizia, todos falando de Jesus, e ele não aceitava, achava que a doutrina do Cristo era contrária à lei de Moisés, né? Então, naquele momento que ele segue para Damasco, em busca de Ananias, nós sabemos aquele episódio maravilhoso, que em meio, né, aquele local até desértico, ele vê uma grande luz, tomba ao solo, cai do animal, e aparece um homem, né, de grande beleza, que pergunta a ele algo que ficaria inesquecível na sua mente: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele então pergunta apenas: "Quem sois vós, Senhor?" E com uma voz doce, aquele homem lhe diz: "Eu sou Jesus." Imaginem, né, o que passou pela cabeça de Saulo naquela hora, porque ele, que achava que Jesus era um perigo, oferecia perigo, né, para a doutrina de Moisés, e ali ele percebe que Jesus realmente era o Messias tão esperado, e ele se dá conta do seu grande equívoco. Mas Saulo, né, um espírito preparado, ele naquela hora não fica se lamentando, não fica desesperado, ele simplesmente pergunta: "O que queres que eu faça?" E Jesus diz a ele: "Levanta-te, entra na cidade", que ele estava próximo já de Damasco, "entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer." Só isso. E então Saulo vai, né, junto dos amigos, ele estava cego nessa hora, ele vai para a cidade, fica lá por 3 dias numa pensão, esperando alguma orientação do Cristo, quando então nós vemos em Atos também que Jesus aparece para Ananias e pede a ele que fosse devolver a visão a Saulo naquela pensão. E Ananias, preocupado, diz: "Mas, Senhor, esse homem é perseguidor dos cristãos." E Jesus diz: "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para carregar o meu nome diante das nações." Ou seja, Saulo de Tarso era um espírito que veio realmente com um potencial para realizar a tarefa. Era um espírito que trazia essa missão de divulgar a mensagem do Cristo. Porém, a princípio, como muitos missionários, às vezes, de início, estão ali meio que desfocados, né, do alvo principal. Ele não estava muito bem buscando realizar aquilo que devia. Mas bastou que Jesus aparecesse a ele, e é então que Jesus diz a frase aqui que o Emmanuel comenta: "Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." Então o Emmanuel começa dizendo: o diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. E nós vemos, né, amigos, que essa lição
realmente é preciosa para todos nós, para entendermos, ou melhor, cada vez mais percebermos, né, a questão, como funciona, né, o Evangelho, qual a proposta do Evangelho, porque Jesus chama aquele que era o perseguido para auxiliar o algoz. Olha só, uma coisa às vezes inimaginável, no sentido de que Jesus sempre trabalha para transformar corações endurecidos, corações enceguecidos. Então, a gente vai vendo no Evangelho a beleza das transformações que ocorrem. E eu me recordei que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele comenta sobre Maria de Magdala, ele diz assim: a doutrina do Cristo é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Olha que beleza. Então, o que há de belo é isso, né? Por mais que a pessoa, o espírito esteja remitente ali, preso ao mal, todos, mais tempo, menos tempo, acabarão se rendendo à luz, né, do Evangelho, à luz da mensagem do Cristo. Por isso que o mestre disse também: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí o Emmanuel continua dizendo: digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer. E muito importante, a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo, trazido à fé. Então, aqui eu penso que Jesus tinha em mente, é lógico, todo o projeto, né, que ele esperava que Saulo de Tarso realizasse. Jesus tinha em sua mente toda a expectativa, né, do que poderia ser feito por esse apóstolo. Mas ele diz a Saulo simplesmente, né, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Jesus não esmiuçou a tarefa. Ele poderia ter dito: olha, Saulo, sua missão vai ser levar a mensagem a todos os povos, aos gentios, vai ser uma missão difícil, você vai ser preso, você vai ser perseguido, mas você persevere que vai dar tudo certo. Ele não disse isso, não disse nada, né? Entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Então, aqui parece que fica também uma lição para nós, mesmo porque a gente vê na obra Paulo e Estevão, que Saulo de Tarso esperou 6 anos para começar a tarefa. Ele ficou 3 anos no deserto e depois mais 3 anos na sua cidade natal de Tarso. Só depois desse período que ele começaria, ele nem sabia por onde começar, as coisas foram, né, acontecendo. Então, assim nós vemos, amigos, que como que os espíritos, né, mais elevados respeitam o nosso livre-arbítrio. Os espíritos não nos dizem o que nós devemos fazer. E às vezes a gente até gostaria, né, de ter uma orientação: faço isso, faço aquilo, o que eu decido. Os espíritos não fazem isso, porque a responsabilidade da escolha é nossa, para que a gente tenha o mérito, né, ou respondamos pelos eventuais fracassos, né, e quedas aí. Então, Jesus não disse, né, não esclareceu a missão dele. As coisas foram acontecendo. E aqui o Emmanuel disse também que é importante a determinação a Ananias para que ele atendesse o verdugo, né? Algo inimaginável realmente. Ananias, a princípio, fica até preocupado: mas, Senhor, é ele mesmo que eu devo ir procurar? Ele é perseguidor dos cristãos. E aí que a gente vê, né, então, a beleza da mensagem do Cristo, aproximando aqueles que outrora eram inimigos, vamos assim dizer, né, verdugo e vítima. Então, a gente vai vendo que isso acontece muito, né, no nosso dia a dia. E o Emmanuel continua dizendo: o apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido
reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo. Desculpa, ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Pensando aqui nessa mensagem, nesse momento que eu li essa parte, né? Eu me recordei também de uma mensagem, de uma fala de Emmanuel, que está lá no livro Paulo Estevam, que ele narra aqueles momentos finais mesmo, quando Paulo já desencarnou, Jesus vem recebê-lo, né? Depois de toda a tarefa, de tantas lutas, e Paulo vence, né, a sua tarefa. Então, Jesus, no mundo espiritual, vem recebê-lo. E Jesus diz a ele: vem, Paulo, a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Então, mais uma vez aqui confirmando, né, essa beleza das transformações, de transformações de ódio em amor, de perseguições em companheirismo. Então, a gente percebe que a reencarnação, muitas vezes, é a que vai propiciar isso, essa bendita lei divina, que muitas e muitas vezes nos reúne no lar, né? Dentro do nosso lar, muitas vezes estamos ali diante de desafetos do passado, nós sabemos disso. Para que a gente aprenda ali na convivência, a devagarzinho a gente desenvolver amor, vencer os sentimentos ruins do passado, aprendendo a conviver fraternalmente. E aí essa palavrinha que o Emmanuel usou aqui nessa parte, que ele fala o cooperativismo, porque nós, amigos, sabemos que nós estamos aqui na Terra para aprendermos a conviver bem. Não é à toa que há uma lei moral, terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de sociedade, né, que fala sobre a nossa convivência, para que a gente aprenda a conviver em paz, para que a gente descubra a beleza dessa troca, né, desse cooperativismo. Nós estamos convivendo com os diferentes. Cada um de nós temos habilidades diferentes, gostamos de coisas diferentes. Então, é nessa troca que nós crescemos juntos. Eu ofereço algo e eu recebo algo de meus companheiros, de meus irmãos em humanidade. Por isso que tem uma frase do Emmanuel que sempre trago comigo. Ele disse assim: o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Vejam que beleza, né? Nós sabemos que a evolução, ela é individual. Ninguém faz por mim aquilo que me cabe. Porém, sozinho não chegaremos a Deus. Se nós não aprendermos a conviver, né, é nessa convivência que nós desenvolvemos as virtudes. Como que eu desenvolveria paciência, fraternidade sozinho? Então, é na experiência em conjunto que nós vamos crescendo juntos, e é então nessa troca que nós vamos nos aproximando de Deus. E o Emmanuel disse aqui também, né? Paulo, em troca, porque ele recebeu muito de Ananias, e em troca, ele prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Por que alegria? Porque Ananias, imagine, né? Alguém que está a serviço do Cristo e tem a bênção de ganhar um novo irmão, que antes era perseguidor dos cristãos e agora passa a ser um irmão de fé e de lutas. Então, uma alegria ao coração de Ananias, perceber ali a conversão verdadeira de Saulo, né? Tanto é que naquela hora bonita, Saulo ali emocionado, né? Quer beijar a mão de Ananias quando ele vai abrir, devolver a visão a ele. E ele diz mais ou menos, né, Ananias, Jesus abriu meus olhos, eu serei dele eternamente, né? Vou me dedicar à tarefa eternamente. Então, naquela hora, a gente percebe a beleza da conversão de Saulo de Tarso.
Por isso também Jesus disse, né, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Continuando com Emmanuel, ele diz, acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Aqui eu me recordei de outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Para Testemunhar. E o Emmanuel, nessa mensagem, ele comenta algo interessante, porque ele diz mais ou menos assim, que Jesus não folgará de ver seus discípulos aqui na Terra envolvidos com o sofrimento. É lógico que Jesus não quer que seus discípulos sofram desnecessariamente, mas, considerando a realidade do planeta de expiações e provas, é lógico que todo aquele que se predispõe ao trabalho no bem estará sujeito, envolto com as lutas, com as provações, com os obstáculos e, por conseguinte, muitas vezes envolvido com as dores e com o sofrimento. Então, aqui na Terra, para trabalhar, né, com a mensagem do amor, muitas vezes vai ser necessário sacrificar-se, imolar-se, mas é o sofrimento pelo verdadeiro amor, não é sofrer por sofrer. Por isso, né, Jesus veio primeiro. Jesus não apenas fica recomendando, dando orientação, ele veio mostrar o caminho. Jesus, o justo por excelência, né, aquele que nada devia, aceitou todas as dificuldades, as lutas, as perseguições, a ingratidão, a injustiça, para nos mostrar o caminho da redenção. Jesus carregou a sua cruz sem nada reclamar e sem nenhum poder usar em seu benefício. Ele aceitou tudo aquilo que o desenrolar das situações, dos fatos, né, conduziram, e ele aceitou resignadamente, para mostrar o caminho que todo aquele que quiser seguir após ele, né, quiser ser um discípulo do Cristo, entenda que muitas vezes encontrará o sacrifício pela frente. Por isso que ele disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Mas aí quando a gente percebe, né, amigos, aquele momento que a mensagem do Cristo começa a ganhar proporções em nós, que ela começa a falar mais alto em nós, que ela não está apenas a nível de entendimento, mas que ela já desce ao nosso coração, nos convidando para um trabalho maior, então nós começaremos a entender que o sacrifício é algo que faz parte, a renúncia. Então a gente aprende com esses missionários que em determinados momentos que nós chegarmos a essas culminâncias, nós aceitaremos o sacrifício de bom grado, né? Porque o amor na terra ainda paga um preço alto. E o Emmanuel continua dizendo, semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. E essa é a beleza, né, da lei divina, porque todos os dias na Terra nós sabemos que há reencontros, reparações, reajustes, né? Sentimentos novos que começam a surgir no coração daqueles que outrora eram endurecidos, tudo sob a maravilhosa inspiração do Cristo, que a todo momento nos convida a essa renovação, sem nos forçar a nada. Jesus sempre nos inspirando, nos convidando. Ele e seus auxiliares divinos
acompanhando nossos passos há milênios e milênios, preparando as reencarnações, nos realocando em lares onde nós tenhamos as possibilidades renovadas do entendimento, de transformar o sentimento ruim do passado, aproximando os desafetos através dessa bendita lei da reencarnação. E o Emmanuel diz ainda: alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Ou seja, aqui na Terra, meus amigos, quantos Ananias e quantos Saulos de Tarso? Quantos aqui na Terra que já estão dispostos, como Ananias, ao trabalho no bem, mesmo que com sacrifício? Quantos que já estão ali prontos, como Ananias disse quando Jesus o chama: eis-me aqui, Senhor. Quantos que já entenderam o convite do Cristo e já estão apostos para socorrer aqueles que precisam mais? Quantos que já estão preparados para servir em nome de Jesus nessas abençoadas missões de amor? Quando a gente lê um livro, Renúncia, por exemplo, nós vemos a personagem Alcíone, que habitava esferas maravilhosas, né, da casa do Pai, outros planetas, outras dimensões, e ela volta mais uma vez à Terra para soerguer aqueles que amava e que estavam atrasados na jornada evolutiva, que ficaram para trás, mas ela renuncia, né, às belezas de onde habitava, para sacrificar-se por amor aqui na Terra mais uma vez, e volta a encarnar aqui, correndo o risco, né, que nós sabemos, de comprometer um pouco diante de todas as dificuldades e lutas da Terra. Ela vem por amor. E assim, quantos e quantos missionários, quantas mães estão hoje na Terra trabalhando em missão por criaturas que estão ali repetindo erros durante muitas encarnações. E quantos também, como Saulo de Tarso, que recebem a bênção da esperança. Aqueles que estavam caminhando por trajetos tortuosos, caminhos infelizes, caminhos que não levariam à condição de paz, como o filho pródigo da parábola, mas que em determinado momento encontram a bênção do despertar, a bênção de um Ananias que surge em suas vidas, que mostra o erro que estavam persistindo, e assim então despertam para um caminho redentor. Então assim nós vemos quantos pais, quantos filhos, quantos cônjuges, quantos irmãos, aqui na luta do dia a dia, transformando o ódio do passado em amor, reorganizando os planos. E o Emmanuel encerra a mensagem dizendo: imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério de seu amor infinito. Então, aqui, né, a gente percebe, nessa fala de Emmanuel, que seria aquele momento, a gente poderia dizer assim, que nós temos a bênção de sermos tocados pelo amor de Jesus. Aquele momento que nós sentimos nos refúgios da alma que o Mestre nos convida. Nós sentimos o convite mais forte do Cristo. E nós parece que sentiremos o que Jesus espera de nós. E aqui eu me recordo João Batista. João Batista, quando estava praticamente encerrando a sua tarefa para que Jesus começasse a dele, João Batista disse: é preciso que ele cresça e eu me diminua. Se referindo, né, a Jesus
entrar em cena e ele deixar para que o mestre pudesse trabalhar. Mas nós podemos trazer essa fala de João Batista para um lado espiritual e pensarmos, né? É preciso que nós diminuamos em nós tudo aquilo que atrapalha para que o Cristo possa habitar mais em nós. É preciso diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, para que a mensagem do Cristo esteja cada vez mais presente em nós. E assim, com alegria incomparável, nós possamos estarmos dispostos a oferecer a nossa cota também de trabalho, de sacrifício, recordando aqueles primeiros cristãos, que testemunhos maravilhosos, aqueles homens, mulheres, idosos, que preferiam a morte do que negar Jesus. E nós também, um dia seremos tocados por essa convocação do Cristo. Não mais necessitará, né, a morte difícil, como aqueles primeiros cristãos nas arenas, jogados às feras, queimados naquelas fogueiras. Não mais necessário esse sacrifício. Mas penso que Jesus nos pede agora o sacrifício da luta diária, do sacrifício de entrega, né, por amor a Ele, ofertando o melhor de nós para a convivência, para o auxílio do semelhante, e assim alegres e felizes por sermos contados um dia entre os trabalhadores do Cristo, agradeceremos a presença da luz que começará a surgir em nós. Porque todos nós temos uma luz, temos a essência de Deus em nós, que é preciso permitir que ela possa brilhar. Como disse o mestre, deixe brilhar a vossa luz, que possamos ser essa luz, esse sal da terra, e que Jesus nos inspire sempre, nos abençoe e nos fortaleça para as lutas que a todos nos esperam. Agora passamos para o momento de vibração, que nada mais é do que doarmos o que temos melhor em nossos corações. E começamos, então, fazendo essa vibração pelo planeta Terra, por todos os países nele divisados, pelos seus governantes, para que haja entre eles uma comunicação, um entendimento. Vibremos pelo Brasil, também pelos nossos governantes e líderes, que eles possam tomar consciência da honestidade, de dividir com todo o povo a segurança. Vibremos intensamente por todos aqueles que sofrem, tanto do corpo quanto da matéria. Pelos doentes e também por aqueles que cuidam deles. Vibremos intensamente por todos os leitos de dor. Vibremos pelos orfanatos, pelas crianças esquecidas, pelos asilos e pela velhice abandonada, pelos hospitais e por todos os seus doentes acamados, pelos nossos lares, imaginando uma luz brilhante adentrando a porta da frente e vai tomando toda a nossa casa, preenchendo de amor, entendimento, compreensão e justiça. Vibremos por todos os nossos familiares. Vibremos também por todos aqueles que se dizem nossos inimigos ou que se considerem nossos desafetos. Vibremos pelos nossos trabalhos materiais, por todos os nossos companheiros de trabalho. Vibremos pelos nossos trabalhos espirituais, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder fazer parte da seara de Jesus.
viveremos por essa semana que vai se iniciar. Que ela seja coberta de muita paz, tranquilidade e de bastante energia. Agradecemos ao nosso mentor individual, aos nossos anjos da guarda, por estar sempre conosco. Pela espiritualidade amiga, que nos dá o suporte de todo dia. Ao nosso Mestre Jesus, que é o Pai de todos nós. E a Deus maior, que é toda amor, que é todo saúde, que é tudo de bom. Assim, encerramos dando graças a Deus pelas nossas vidas e pela nossa saúde. Pedimos a toda a espiritualidade que possa nos acompanhar na noite de hoje. Que nós tenhamos, então, uma boa semana e que assim seja.